Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor José Souza. Hoje vamos estar falando sobre tecido nervoso. Hoje vamos ter uma aula diferenciada, um novo modelo, eu espero que vocês gostem. Logo após a vinheta, vamos iniciar a aula. Quando falamos de tecido nervoso, a primeira coisa que temos que ter em mente é a origem do tecido nervoso. O tecido nervoso ele origina-se na ectoderme. O que é a ectoderme, professor? A ectoderme é um dos 3 folhetos embrionários que o embrião ele possui, logo no início da sua formação. Lembrando que os 3 folhetos germinativos, então, é a ectoderme. Se a gente fizer aqui um desenho, a gente pode observar 3 regiões. Essa em vermelho seria a região que a gente conhece como ectoderme. Essa região em branco, que é a parte do meio, a gente chama de mesoderme. E a parte mais interna, que seria essa região em preto, isso daqui é conhecido como endoderme. Então, só relembrando aí os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, quando a gente fala de tecido nervoso, todo o tecido nervoso e também algumas partes da nossa pele é formado aqui pela ectoderme. Além de saber a origem do tecido nervoso, é importante a gente saber também que ele é pobre em matriz extracelular. Lembrando que a matriz extracelular é aquela estrutura, geralmente de forma gelatinosa, que está na parte externa das células. Ele é um tecido muito especializado e sempre que na literatura vocês verem que o autor colocou que um tecido ele é muito especializado, significa dizer que ele tem pouca capacidade regenerativa, ou seja, após lesionado, dificilmente esse tecido ele pode voltar ao seu normal. E ele é altamente vascularizado, ou seja, ele é bastante irrigado, chega bastante sangue, uma vez que uma das células principais, que é o neurônio, ele vai necessitar de muita energia e de muita irrigação sanguínea para conseguir realizar todas as suas funções. E por falar em função, o tecido nervoso ele tem 3 funções básicas. A primeira função é receber estímulos. Esses estímulos podem ser tanto internos quanto externos do organismo. Além de receber esses estímulos, os estímulos que este tecido recebe, ele vai interpretar e transmitir respostas. Essas respostas ainda podem ser armazenadas em um órgão que a gente conhece como cérebro, para que assim esse organismo ele tenha a capacidade de responder mais rapidamente a determinados estímulos após recebê-los da primeira vez. No tecido nervoso, nós temos 2 tipos de células principais. A célula principal e característica desse tecido são os neurônios. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do tecido nervoso e é ele que vai ter a capacidade básica desse tecido, que é de receber e interpretar informações e após interpretar, ele vai processar e enviar respostas de acordo com o estímulo que foi submetido. Além dos neurônios, outro conjunto de células que a gente vai ver nesse tecido são as células gliais ou células da glia. Alguns autores ainda podem chamar essas células de gliócitos. Todas elas vão se referir ao mesmo conjunto de células que vai ter a capacidade ou a função principal de nutrir, sustentar, dar proteção aos neurônios, sustentação, revestimento. Então aqui a gente vai ter células basicamente de apoio. Então vamos primeiro observar a célula principal do tecido nervoso, que são os neurônios. O neurônio ele pode chegar a medir até 1 metro de comprimento, mas em sua grande maioria as células neurais elas são células microscópicas, ou seja, você precisa de um aparelho para poder observá-la. Mas algumas delas elas podem chegar até 1 metro de comprimento. Elas são células altamente especializadas e, mais uma vez, relembrando, sempre que a gente comenta que algo é extremamente especializado, que sempre que um tecido é altamente especializado, uma vez que esse tecido sofre algum tipo de lesão, ele dificilmente tem a capacidade de se regenerar. Então, os neurônios são células altamente especializadas e, por isso, têm essa baixa capacidade de regeneração. Os neurônios eles são formados por dendritos. Os dendritos eles têm a capacidade de levar o impulso nervoso até o corpo celular.
Aqui nessa imagem aqui do lado, eu vou dar aqui uma ampliar essa imagem para a gente observar. A gente tem um neurônio típico. Nesse neurônio a gente consegue observar essas estruturas que formam como se fossem várias mãozinhas. Essas estruturas aqui que eu estou passando aqui a canetinha em vermelho, essa estrutura a gente chama de dendrito. Então, o dendrito é essa projeção que sai dessa estrutura maior que eu vou já mostrar para vocês. Aqui, agora em amarelo, eu vou estar circulando uma outra estrutura, que é essa parte interna aqui, ó. Essa parte interna do neurônio a gente chama de corpo celular. Então, todos os neurônios eles são formados por dendrito, corpo celular e essa grande projeção aqui que a gente conhece como axônio. Aqui a gente tem as três estruturas básicas de um neurônio, que são dendrito, corpo celular e axônio. Nos axônios, vocês conseguem observar, eu vou mudar aqui a cor da canetinha, vou colocar aqui de azul. No axônio, a gente consegue observar uma estrutura que está revestindo esse axônio. Nem todos os neurônios vão possuir essa estrutura que eu estou circulando aqui para vocês de azul. Essa estrutura ela é chamada de bainha de mielina e ela vai ter a função principal de acelerar os impulsos nervosos e assim fazer com que determinado estímulo chegue mais rápido ao outro neurônio para que ocorra então o processo de recepção e interpretação desses estímulos. Então, como eu falei para vocês, todos os neurônios são formados basicamente de dendrito, corpo celular e axônio. O axônio ele vai ter a função de levar o impulso nervoso no sentido contrário do corpo celular, ou seja, sempre o estímulo nervoso ou o impulso nervoso, como vocês vão ver ao longo da aula, ele vai ocorrer nessa direção que eu vou estar mostrando aqui para vocês, nesse sentido. Sempre dendrito, corpo celular e axônio. Nunca um estímulo nervoso ele vai ocorrer de forma contrária, ou seja, nunca ele vai iniciar do axônio e terminar no dendrito. Isso é extremamente importante que vocês se atentem, porque lá na frente, quando a gente for estudar o impulso nervoso, o potencial elétrico, a gente vai precisar lembrar que sempre esse impulso vai começar no dendrito ou diretamente no corpo celular e ele só vai seguir uma única direção, que é esse axônio. Então, como eu falei para vocês, coloquei até aqui como importante, o impulso nervoso ele é unidirecional, ou seja, ele segue apenas uma única direção, que é essa que eu acabei de mencionar para vocês, dendrito, corpo celular e axônio. Em relação à classificação morfológica dos neurônios, e sempre que a gente fala de morfologia, é importante lembrar que a gente está falando da forma dessa estrutura. Então, em relação a termos morfológicos, a gente pode classificar os neurônios em três tipos. Nós temos os neurônios que são chamados de unipolar. O neurônio unipolar, como a gente pode observar, vou até ampliar aqui para vocês observarem melhor, ele é formado apenas por uma estrutura a gente chama de corpo celular. Então, aqui a gente tem um corpo celular. E essa projeção maior que sai do corpo celular que a gente conhece como axônio. Então, como vocês podem observar, neste tipo de neurônio, a gente não tem dendritos associado ao corpo celular. A gente tem apenas corpo celular e axônio, e por isso que a gente chama ele de unipolar. Aqui logo na esquerda, a gente tem um outro tipo de neurônio que ele é chamado de neurônio bipolar. E ele é chamado de neurônio bipolar por quê? Porque a partir aqui do corpo celular, que é essa estrutura aqui principal, ó, a gente tem duas projeções. Essa projeção menor corresponde ao dendrito. E essa projeção maior corresponde ao axônio. Além do neurônio bipolar, temos um outro tipo de neurônio que ele é chamado de pseudo-unipolar. Por que esse neurônio é chamado de pseudo-unipolar? Primeira coisa que a gente tem que lembrar que na biologia, sempre que houver a palavra pseudo, isso significa falso. Falso o quê? Falso unipolar. Se vocês observarem, parece que
Esse neurônio, aqui se a gente observar, eu vou classificar aqui para vocês, ó, nessa região a gente tem o corpo celular, e a partir do corpo celular a gente tem uma projeção. O que parece é que a partir dessa projeção a gente só tem só uma única estrutura e que aparentemente seria um grande axônio. Porém, pessoal, se a gente conseguir observar, essa projeção ela vai se bifurcar para a direita e para a esquerda. Para a direita a gente vai ter os dendritos. E aqui para a esquerda, que é essa projeção maior, a gente vai ter a região do axônio. Como esse neurônio parece que é unipolar, mas na verdade ele não é unipolar, ele recebe esse nome de pseudo-unipolar. Lá na antiguidade, quando os microscópios eles não eram tão avançados como é hoje em dia, os pesquisadores, sempre que eles observavam esse tipo de neurônio no microscópio, eles imaginavam que era um neurônio unipolar, que só tinha uma única direção. Porém, com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, a gente observou que de fato ele tem essa bifurcação e por isso ele recebeu o nome de pseudo-unipolar. Aqui na direita temos o quarto tipo de neurônio, que é o neurônio multipolar. Esse neurônio multipolar, ele é um neurônio que vocês vão ver na maioria dos livros didáticos aí. Ele é um neurônio típico, né? A gente chama de neurônio típico. E a gente consegue observar que a partir dessa estrutura maior, que é o corpo celular, a gente vai ter várias projeções. Essas projeções são os dendritos. Como ele tem várias projeções, ou vários dendritos, a gente chama ele de multipolar. Além desse dendrito, vamos lembrar mais uma vez que a gente tem essa projeção maior aqui que corresponde ao axônio. Outra forma da gente classificar os neurônios é de acordo com a sua fisiologia. O que seria essa fisiologia? Seria a função que ele vai desempenhar dentro do organismo. E de acordo com a função que esse neurônio ele desempenha dentro do organismo, a gente pode classificar ele de três tipos. Nós temos os neurônios sensitivos ou sensoriais. Esses neurônios sensitivos vão ser os que vão captar os estímulos, tanto externo quanto interno do nosso organismo. Temos os neurônios associativos e neurônios motores. Vamos diferenciar cada um deles. Se a gente observar aqui nessa imagem, tem os três tipos de neurônio: neurônio sensitivo, neurônio sensitivo, neurônio associativo e o neurônio motor. Qual que vai ser a diferença básica desses três tipos de neurônio? Sempre que a gente falar de neurônio sensitivo vai ser aquele que vai receber o estímulo. Então não esqueça disso. Neurônio sensitivo ele recebe o estímulo. Como assim, professor? Imagine agora que você está tocando em uma superfície gelada. A sua mão ela vai conseguir captar que aquela estrutura ela está gelada, porque na parte terminal dos seus dedos nós temos vários neurônios sensitivos. Esses neurônios sensitivos vão captar esse estímulo e vai enviar esse estímulo diretamente para um neurônio associativo. Então, esse neurônio associativo vai captar esse estímulo, vai interpretar ele, vai encaminhar uma resposta dizendo que aquele estímulo é um estímulo de algo gelado, nesse caso. Como que ele vai encaminhar essa resposta? Ele encaminha através de um neurônio que a gente chama de neurônio motor. Neurônios motores, em geral, eles são ligados a músculos. Ou seja, se essa estrutura for extremamente gelada, automaticamente o músculo que vai estar responsável ali por contrair os seus dedos da sua mão, ele vai contrair para que você retire a mão dessa estrutura que esteja gelada, ou se for algo extremamente quente, vai também contrair para que você não se queime ou não sofra nenhuma lesão. Então, são os três tipos básicos de neurônio que a gente tem: neurônio sensitivo, que vai captar o estímulo, neurônio associativo, que vai interpretar o estímulo e conduzir uma resposta. Já o neurônio, que a gente chama de neurônio motor, ele vai efetuar a resposta. Lembrando mais uma vez que sempre os neurônios motores estão ligados a músculo e por isso eles têm essa capacidade de contrair a estrutura, conduzindo então essa resposta.
Além dos neurônios, outro tipo de célula que a gente vai encontrar no tecido nervoso são as células gliais, ou os gliócitos, ou ainda neuroglias. São menores do que os neurônios, eles são de 5 a 10 vezes mais numerosos que os neurônios, não produz nem conduz o impulso nervoso, e ele pode se multiplicar e dividir-se no sistema nervoso. Em caso de lesão ou doença, eles multiplicam-se para ocupar o espaço preenchido anteriormente pelos neurônios. Temos alguns tipos de células da glia, ou gliócitos. A primeira delas que a gente vai estar estudando são os astrócitos. Astrócitos, eles são células que receberam esse nome, porque ela vai possuir várias projeções, como vocês conseguem observar aqui nessa imagem. Deixa eu colocar aqui uma outra corzinha, colocar aqui de azul. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, aqui a gente tem a parte central da célula, e a partir dessa parte central a gente tem várias projeções. Por ela ter várias projeções e se assemelhar a uma estrela, a ela recebeu o nome de astrócito. Então é muito fácil de você diferenciar ela das demais células gliais. Outra coisa que é extremamente importante a gente lembrar é que os astrócitos, eles sempre vão estar ligados a essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, abaixo, que é o quê? Um vaso sanguíneo. Aí é mais fácil você pensar, por que essa célula vai estar ligada a um vaso sanguíneo? Porque os astrócitos, ele vai ter a função principal ou básica aqui dentro dos neurônios, dentro do sistema nervoso, desculpa, que é o quê? Nutrir os neurônios. Então, a principal função dos astrócitos vai ser nutrir os neurônios, conduzir então vitaminas e todas as substâncias que os neurônios vão precisar para sobreviver. Então, função principal dos astrócitos, nutrir neurônios. Além de nutrir, ele também vai ter a função de sustentação física e também vai ter a função de recuperação de lesões. Ele vai auxiliar ali, conduzindo principalmente células do sistema imune para combater ou recuperar algum tipo de lesão que esse tecido sofrer. Aqui nessa imagem de microscopia, a gente consegue observar essas células, né, como que elas são na real. Aqui então a gente consegue observar corpo celular, que a gente consegue observar então o corpo celular, e a partir desse corpo celular você consegue ver que tem várias projeções para todas as direções. E uma coisa que é super importante, sempre próximo a um astrócito, obrigatoriamente a gente vai ter que encontrar o quê? Um vaso sanguíneo, porque essas células elas estão associadas ou ligadas aos vasos sanguíneos justamente para conseguir fazer essa função de nutrir os neurônios. O segundo tipo de células da glia que a gente vai estar observando são os oligodendrócitos. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa essa palavra. A palavra oligo significa pouco. E dendrócito está relacionado a dedos ou a projeções. Então, são poucas projeções, por assim dizer. Como assim, professor? Poucas projeções. Elas são células que vão possuir, quando a gente compara aqui, por exemplo, com um astrócito, então aqui a gente tem um astrócito e aqui a gente tem um oligodendrócito. Quando a gente compara com o astrócito, a gente vai ver que em relação ao astrócito e às outras células, os oligodendrócitos possuem menos projeções. E qual que vai ser a principal função, que daí vocês não podem esquecer, isso com certeza vai cair em prova, qual que é a função principal dos oligodendrócitos? Os oligodendrócitos no sistema, eu vou até colocar aqui, ó, oligodendrócito são células que a gente vai encontrar no sistema nervoso central, SNC. Até que escrever o nome aqui, Sistema nervoso central. Então, os oligodendrócitos vocês vão encontrar apenas no sistema nervoso central. E qual que vai ser a função desses oligodendrócitos? Eles vão formar a bainha de mielina. O que seria essa bainha de mielina então, professor? A bainha de mielina é aquela estrutura que vai revestir externamente alguns neurônios.
E qual que vai ser a função dessa bainha de mielina? A bainha de mielina ela vai ter a função principal de acelerar os estímulos nervosos. Aqui, mais uma vez, a gente tem a imagem de microscopia, onde a gente consegue observar alguns oligodendrócitos. Como vocês podem observar aqui, ó, eles possuem poucas projeções em relação àquela célula anterior que a gente viu, que são os astrócitos. E esses oligodendrócitos, vale ressaltar mais uma vez que os oligodendrócitos só vão ser encontrados no sistema nervoso central. Além dos oligodendrócitos, outra célula muito importante aqui do tecido nervoso são as células de Schwann. As células de Schwann é um outro tipo de célula que vai produzir a bainha de mielina, porém, aqui essa bainha de mielina ela vai ser produzida no sistema nervoso periférico, ou como alguns livros vão chamar, SNP, Sistema Nervoso Periférico. Diferente dos oligodendrócitos, que, como eu falei para vocês, eles vão projetar como se fossem mãos que vão incorporar esse neurônio, aqui no sistema nervoso periférico, as células de Schwann elas vão se enrolar, como vocês estão vendo aqui ó, nessa imagem, ó, ela acaba que sim. Deixa eu pegar uma outra cor. Elas vão enrolar ao redor desse neurônio, formando como se fosse um grande caracol, ó. E é assim como no sistema nervoso central, essas células de Schwann aqui, quando elas formam essas bainhas de mielina, elas também vão ter essa capacidade de acelerar o estímulo nervoso. Sempre que esse tipo de célula for aparecer na literatura ou na prova de vocês, é importante vocês lembrarem do seguinte: como que eu vou diferenciar se essa bainha de mielina está no sistema nervoso central ou periférico? No sistema nervoso periférico, sempre vai formar esse calombinho aqui, ó, justamente porque essa célula ela se enrola no axônio. E aqui esse calombinho nada mais é do que o quê? Do que o corpo celular. Aqui a gente tem um núcleo dessa célula e todas as estruturas que vão formar ela. Então sempre lembra disso. Na bainha de mielina, sempre que houver esse calombinho aqui, corresponde a uma célula de Schwann. Aqui então a imagem de microscopia, a gente consegue observar que diferente lá do oligodendrócito, aqui a gente vai ter uma estrutura que está altamente enrolada ao neurônio, como se fosse um grande caracol. O quarto tipo de célula que a gente vai estar analisando aqui são as micróglias. As micróglias são células pequenas, alongadas e com prolongamentos curtos e irregulares. É interessante lembrar que essas células são células fagocitárias, ou seja, elas vão ter a capacidade de destruir qualquer micro-organismo que seja invasor do nosso sistema nervoso central. Elas são células que vão derivar de precursores trazidos da medula óssea pelo sangue. Esses precursores, pessoal, são as células que a gente conhece como monócitos. Então, no sangue, nós temos os monócitos. São células de defesa do nosso organismo que são transportadas pelo nosso sistema sanguíneo. Os monócitos, quando eles estão no nosso sistema nervoso central e estimulados, eles formam o que a gente conhece como micróglias. Vale lembrar que esses monócitos também, quando eles são estimulados em outras regiões que não sejam no nosso sistema nervoso central, eles vão receber também nomes diferenciados. Um nome bastante típico que vocês já devem ter ouvido falar dos monócitos são esse nomezinho aqui, ó, macrófagos. Os macrófagos também são tipos de células de defesa, né, que são originadas a partir de quem? Dos monócitos. Então, monócitos são as células precursoras, são aquelas células que vão produzir esse tipo de célula. Então, quando elas chegam no nosso sistema nervoso central, elas recebem o nome de micróglias. Essas micróglias têm a função basicamente de defender o nosso sistema nervoso. Ele vai defender contra qualquer tipo de micro-organismo ou agente invasor que chegar ali no nosso sistema nervoso. Por fim, a gente vai estar vendo aqui o sexto tipo de célula, que são as células ependimárias.
Células ependimárias são células em forma de cubo, como vocês conseguem observar aqui, ó. Então aqui a gente tem um conjunto de células ependimárias. Essas células elas vão possuir cílios e ela tem a função principal de produzir o líquor. O líquor é uma estrutura que a gente vai encontrar nas cavidades do encéfalo e da medula espinal, e ele vai ter a função ali principalmente de evitar atrito, evitar choques nessas estruturas. Então, mais na frente, quando a gente for estudar o sistema nervoso, vocês vão observar que revestindo o sistema nervoso a gente vai ter alguns conjuntos de tecidos que vai formar o que a gente conhece como meninges. Essas meninges, entre cada uma dessas meninges a gente vai ter esse líquor, que é uma espécie de líquido mesmo que vai evitar atritos entre esses tecidos ou entre esses órgãos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado essa aula inicial sobre tecido nervoso. Logo mais a gente está postando aqui para vocês aula sobre o sistema nervoso, onde a gente vai ver todas as divisões do sistema nervoso e como que ele funciona mais a fundo. Aguardo vocês até a próxima aula. Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de curtir, de deixar aqui o seu like e também de compartilhar com seus colegas. Até mais!